Procedentes dos pontos mais distantes da podosfera, encontram-se no grande hall da justiça os podcasters mais poderosos jamais reunidos. O William de Souza! Ei galera, eu sou o William de Souza e nada nunca termina. Ou nunca acaba, eu não sei, tanto faz. Nothing never ends. Never ends. Caraca. Clemerson Ruivo do Bloco 1. É, galera, e se eu sou um coração frio, por que eu tô chorando atrás desse microfone? Ó. Muito bom, muito bom. Juntos reunidos para falar sobre o segundo episódio da série Watchmen. Enquanto isso, na sala de justiça. We tear down your fucking idol! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Come on, man. We don't need to do this. Muito bem, galera, estamos de volta para falar sobre mais um episódio da série, meu irmão. E que episódio, meu Deus. Ó, o William perigosamente se empolgando. Não. Eu tô curtindo, eu tô gostando muito. Tá liberado, pode curtir que tá bom. Mas, cara, já entrando no tema, eu tô muito impressionado com a falta de hype em cima de Watchmen na série. Pois é, cara, sério, eu não sei Eu não sei se é o tema político, porque o Watchmen sempre foi isso. Eu já comentei lá no outro podcast que eu tenho, o WillCast. Lá eu evito muito a gente falar de política, de religião, são discussões assim que eu não quero colocar. Não é que eu acho que não vale a pena discutir, não é o foco do podcast. Mas uma coisa que tem em Watchmen que não tem como fugir é esse tema. É o tema político, cara, porque o Watchmen, desde a HQ lá na década de 80, o foco era esse. Na realidade, o corte da HQ, né, assim por se dizer, o que a HQ tenta fazer é exatamente falar sobre política no conceito de quadrinhos, né? Exato, que nunca foi abordado nos quadrinhos na época. Né? Isso mesmo. Nunca tinha sido abordado, né? Então eu acho que é natural que, assim, se a série não tivesse isso, não seria Watchmen. Exatamente, cara. A pessoa fala, pô, tá muito política em Watchmen. Eu falei, cara, então você nunca viu nada de Watchmen. Exatamente. O que talvez eu fique pensando, assim, é que as pessoas esperam série de super-herói também, e eles esperem daquele jeito, né, cara? Tem que ter o carinha vestido, batendo todo mundo, e nananana, padrãozinho, sabe? Padrãozinho. Né? Cara, não só padrão Marvel, padrão CW também, entendeu? Padrão CW também, tem isso também. Entendeu, sabe? Mas aqui não vai ser assim, a gente já sabia que não ia ser assim. Exatamente. E cara, querendo ou não, Watchmen é isso. E eu acho que tá abordando isso muito bem. Como a gente falou no episódio anterior, que a HQ, né, ela abordou muito o clima político da época, o que estava ocorrendo no mundo na época, né? A Guerra Fria, aquela coisa, Estados Unidos e Rússia, os problemas que tinha lá no governo da Inglaterra, que o Alan Moore, que escreveu a HQ, passava e tudo mais, tudo que ele vivenciava. E a série veio abordar a continuação dessa história 34 anos depois. E ela tá abordando o que acontece no nosso dia a dia, né? O que a gente vê no mundo hoje em dia. A corrupção, que sempre existiu, o racismo, a supremacia branca, essas paradas assim e tal. Então, não tem como fugir disso. E ela tá tentando fazer um pouco de inverter o papel, né? Colocar um pouco de a supremacia branca em xeque, né? Hoje a gente tem a supremacia branca, obviamente que a gente não vê ninguém apoiando isso de forma aberta, mas a gente sabe que é um negócio que é velado, né? Ali em Watchmen não é nenhuma questão de ser velado, é uma questão de que é um crime muito claro, né? E é muito combatido até pelos próprios brancos, né? Não tem aquela coisa de meio que passar pano, né? Até os próprios brancos estão contra tudo isso aí, né? Exceto esse grupo extremista que é a 7ª Cavalaria. Exatamente. E relacionado a HQ em si, que a gente até comentou no episódio anterior, né? Falando sobre o primeiro episódio,
E que, no caso, essa história ela tá continuando, a história das HQ. E a gente comentou muito sobre o Diário do Rorschach, tipo assim, como é que foi parar na mão desses caras, que a HQ terminou com o Rorschach ele morrendo, mas antes de morrer ele conseguiu mandar ainda o diário dele pro jornal, pra algum jornalista, pra ver se publicava e tudo mais. Pra um jornal de extrema direita. Isso, exatamente. E assim, a gente ficou, pô, será que foi publicada? Será que não foi? A gente até comentou isso, né? Mas eu li aqui depois que a HBO ela criou um site para poder mostrar o que aconteceu após essa publicação, né? Isso. Socado de informação. Quem quiser dar uma olhada lá depois. O William deixa aí o link aí, mas é PTA Journal, alguma coisa assim, né? É PTApedia. PTApedia, isso. Isso. É que aí ele coloca o que aconteceu, né? Que no caso, o cara ele publicou, o Diário do Rorschach, ele publicou falando que todo aquele lance da Lula, o ataque da Lula, tinha sido uma armação do Ozymandias, né? Tudo mais, mas apesar disso, né? Como ele era ele tinha uma fama de como um filantropo, né? Um empresário famoso, aquela coisa toda, o pessoal entendeu como se fosse um golpe, né? Para poder afetar ele, não que cidadão de bem. Ele é um cidadão de bem, então duvido que o cara faria isso. Não, isso é uma armação, isso é um golpe, é fake news. Fake news. Cara, pior que é, né? Bem isso. Não, foi. Aí passou em branco, tipo assim, ninguém acreditou. Quer dizer, ficou, pelo que a gente vê na série, ainda tem um pouco disso de algumas pessoas acharem que realmente foi falso, né? Porque no episódio anterior, o cara chega, o espelho lá que tá interrogando o cara, ele pergunta se ele acha que. Você acha que o governo inventou o ataque, né? Da Lula e tal. E nesse episódio, não sei se você reparou, tem uma cena que os caras estão. Jornaleiros, né? Não jornaleiros, da banca de jornal estão conversando. Puta referência às HQs. Grande referência às HQs. Pra quem não leu as HQs aí, não sabe o que a gente tá falando, HQ é tudo que vai por. Tudo se passa, né? Todas as coisas acontecem, e as HQs sempre tem um momentinho em que mostra um quadro de um jornaleiro falando com um piazinho, né? Que depois eles vão se tornar, assim, relevantes no final, no quesito de deixar a história mais emocionante, né? E triste. Mas mostra, daí fazendo essa referência aí, eles mostram o jornaleiro conversando com um garoto lá. Com o entregador de jornal, entregador de jornal. E tá lá o jornal, New Frontiersman, né? Eu não lembro como é que é o nome, como é que se pronuncia. Que é o jornal já da época, tá lá tá firme e forte ainda. Tal. E não sei se é porque essa série tem uma parada que eu gosto muito, que tem muita informação na tela que se você piscar, você não pega, velho. Eu tentei assistir usando aquele aplicativo Extras da HBO, não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é um aplicativo que você vai assistir, você liga o aplicativo e daí ele sincroniza o áudio que tá passando na televisão, você bota lá o episódio pra tocar e você sincroniza o áudio. Daí conforme as coisas vão acontecendo por causa do áudio, ele vai jogando algumas informaçõezinhas na tela pra você. Só que assim, você tem que usar ele na segunda vez que você assistir o episódio. É tipo o comentário do diretor, né? Isso DVD mesmo. Comentário do diretor, tipo isso. Isso mesmo. Só que você tem que usar isso aí na segunda vez que você vai assistir, senão você perde tudo. E eu acabei, cara, que assim, a segunda vez que eu fui assistir esse episódio, honestamente, eu vou já entrando no episódio, eu gostei bem menos do segundo episódio. Eu adorei, cara. Não, eu me amarrei. Eu achei ele legal, mas eu achei que o primeiro foi muito melhor. O piloto, né? É sempre toda a série assim, o piloto sempre dá aquele pra segurar as pessoas mesmo. E o resto, é difícil uma série manter o nível do piloto direto. Mas ainda assim, eu curti muito. Eu achei que ele ficou ali quase no nível do piloto, pelo menos pra mim, porque essa trama toda da série tá muito interessante, tá muito maneiro. Eu gosto muito disso. Então, é que assim, no primeiro episódio aconteceu muita coisa e principalmente aconteceu coisa pra convencer a gente de que a gente estava assistindo o Watchmen. Isso. Né? Pra convencer que não era só uma coisa com a marca, né? Não é só o branding do negócio. Tem as referências, os personagens, etc e tal.
O segundo episódio, ele começa... ele volta um pouco no passado do que ele já tinha começado o primeiro. O piloto, ele começou no passado. O segundo episódio, ele vai mais ainda no passado, né? E mostra daí os negros na Segunda Guerra Mundial, aquele negócio do panfletagem de que pessoas de cores deveriam largar o exército americano e tal. Uma lembrança bem trágica, né? Daí depois, quando ele volta pra contar a história... assim, eu pensei que, sei lá, cara, uma coisa que você elogiou no primeiro episódio é aquele negócio da Angela não precisar ficar mentindo pro marido, né? O marido sabe quem ela é, né? Uhum. Agora, nesse episódio, a Angela mentiu pros policiais, entendeu? Eu achei isso uma perda de tempo. Assim, cara... Ah, entendi. Ela não quis contar que ela já tava com o vilão. Ela chegou lá e encontrou o cara morto, com o cara falando que tinha enforcado, e ela não contou isso, né? Levou... E, cara, o que ela ganhou com isso? Eu queria entender por que ela fez isso também, né? Se ela já tivesse a informação... Ah, gente, a gente tá comentando com spoilers, tá? Então, por favor... Se ela já tivesse a informação que foi ter no final que o cara era o avô dela, eu até entenderia ela meio que reagir desse jeito. Porque, no final das contas, aí, no final do episódio, ela resolve que ela vai levar o cara, mas a única coisa que acontece é que o cara vai embora. Entendeu? Leva um cara embora. Porque ele falou que ele não foi embora porque ele queria conversar com ela, e se ela tentasse levar ele preso, ela não ia conseguir, porque ele ia ter amigos que ia resgatar ele. Isso. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Na hora que ela foi levar ele, os caras vieram e levaram. Entendeu? Foi uma puta cena também, cara. Foi muito maneiro aquela cena. Mas, voltando lá ao lance do jornal, que eu tava falando do jornal do jornaleiro. Vai lá. A manchete do jornal tava falando sobre... as lulinhas. Isso, sobre a chuva de lulas terem sido uma parada global. Não é só ali. É no mundo inteiro aquilo. E tipo, tá lá tipo assim, a chuva de lulas globais, né, confundem cientistas, né? E tipo, eu fiquei, caraca, maluco. E agora? Entendeu? Então, tipo assim, tem essa conspiração ainda que tá rodando, aquilo que a gente falou, né? Pode ser uma coisa do governo, pode ser uma coisa do Ozymandias, ou pode ser algum fenômeno natural mesmo, não sei. Vamos ver o que vai dar daí, né? Na realidade, assim, né, que nem você falou, né, tem muita coisa que acontece na tela, mas não é na história, né, nessa série como um todo, né? E a gente tem que ficar bem esperto com isso, porque pode ser que no final tudo isso se encaixe de um jeito que a gente fala assim, nossa, tava escrito. Tava lá desde o início, né? Do tipo assim, por exemplo, você falou disso aí na nossa última gravação, que a casa do Ozymandias é igual à casa que o Dr. Manhattan destruiu em Marte, certo? Ele fez um castelo de areia em Marte, né? E era a mansão do Ozymandias. Isso. Agora, nesse episódio, o filho da Angela, acho que é Topher, acho que é Topher o nome dele, agora esqueci. Acho que é isso, Ele tá montando um castelo com os negócios de imã ali, não sei o quê. O castelo também é igual àquele castelo. Exato. E o jeito que ele destrói o castelo é igual ao jeito que o Dr. Manhattan destrói. Exato, exatamente. Então, e aí? O que isso quer tudo dizer alguma significa? Coisa. Exatamente. E outra coisa, né, agora que eu falei desse piá aí também, agora explicou, né, o porquê que ele tá sob os cuidados da Angela, né? Agora entraram um pouco mais no tema da Noite Branca. Isso, e a gente pode entender o que aconteceu nesse dia fatídico. O parceiro dela morreu, ele e a esposa, né? Foi atacado. E as crianças ficaram sem... As crianças eram pequenas, né? As outras eram pequenas e o garotinho... Ele pegou elas, salvou elas, né? Isso. E ela meio que assumiu a tutela das crianças, né? E, cara, tem um diálogo dela com o Glass... Que meu irmão, na hora que ela fala, não sei o que. Que ele fala do Judge ter morrido, né? Do Judge. Que aí ele fala assim: ele tava lá na sua casa, né? Aí ela sim, aí ele fica. Cara, esse personagem, eu tô gostando mais dele agora, nesse episódio eu gostei mais. Eu tava achando ele maneiro. Nesse episódio foi maneiro, ele falou com ela que. Ele tava lá na sua casa, ele bebeu, a festinha foi boa, aí ele não bebeu, meus filhos estavam lá. Aí ele, seus filhos? Caraca, mano. Eu fiquei, eita lasqueira. Aí, e ele fala assim, eu sou droga, tal. Você tá me interrogando? Eu falei, não sei o que, eu preciso te interrogar? Caraca, foi muito maneiro essa cena. Não, e daí quando ela fala pra ele assim, você é muito frio,
Daí ele vira, cara, e ele fala assim, se eu sofri, por que eu tô chorando por trás da máscara? Caraca, muito velho. bom, cara, muito bom. Cara, Esse, muito bom. esse personagem, ele tem cara de que, assim, eu tô sentindo que a série meio que vai tentar espelhar bastante, assim, sobre o que a obra original fez, né? Então eu acho que no final, a Angela, ela deve ser um pouco, assim, semelhante ao próprio Coruja, descobrir coisas erradas do cara que ela admirava, alguma coisa assim. E o espelho, né, o cara ali que... O Looking Glass, né, que é o nome dele original, ele deve ser o cara que vai tentar ser a razão do negócio, entendeu? Pô, a gente não pode, alguma coisa do gênero, entendeu? Porque... tá me parecendo que agora que a gente descobre que o Judd tem algum vínculo aí com a Ku Klux Klan e tal, né? Tá me parecendo que tem algum plot que tá rolando por trás de tudo isso e que os vilões não são os vilões de verdade. Exato, Eu acho que a gente vai ver isso aí no final. Isso é muito de Watchmen, né? Assim, aquela... Como é que eu vou dizer? Os caras são heróis, estão pela lei. É o famoso, né? Quem vigia os vigilantes, né? Que rola muito em Watchmen, de... Os caras estão ali e tal, mas quem vigia ele? O que eles estão fazendo por trás, né? E aquele cara que usa uma roupa vermelha, eu ainda não sei, não decorei qual é o nome dele. Red Scare. É o susto vermelho. Isso. E ele tem um temperamento um pouco do comediante, né? Assim, de estourado, de chegar e tal. Eu gostei daquele cara ali, cara, porque é muito fácil pra mim fazer o cosplay dele. Cara, é só botar uma roupa da Adidas vermelha, uma balaclava vermelha e ficar falando que nem um maníaco. Muito bom. Cara, e tipo assim, ele... Boladaço, vamos pegar eles, vamos pegar todo mundo e tal. E, caraca, não, e outra coisa, no outro episódio você tinha comentado sobre o lance de... A tecnologia, né, que parece que não é atual, parece que se passa na década de 80 ainda, mas nesse episódio mostrou mais coisas tecnológicas, mas ao mesmo tempo que tem uma tecnologia, algo bem moderno, tem uns negócios meio esquisitos. Por exemplo, os caras, em vez de usar drone, tava usando um equipamento pra poder estar voando e filmando com a câmera velha, velho. As câmeras dos caras, as câmeras antigonas, cara. Me pareceu assim que a tecnologia como um todo girou em torno dos desenvolvimentos do Coruja, entendeu? Porque, assim, tudo me lembra bastante. Tem aquele óculos que ela usa pra ver através da parede. Isso. Me parece isso. A própria sala lá, onde ela se conecta lá. Mas daí ela pega e usa uma máquina tipo Nespresso da vida, assim. Tipo, porra. Pois é, cara. Uma tecnologia meio louca, uns bagulho meio doido. E tipo... isso que tu falou, o lance do Coruja, de repente pode ser até ele mesmo, esteja por trás de muitas dessas tecnologias, sim. Sim. De repente... Ele pode aparecer aí futuramente nisso daí. Aí, caraca, quando os caras apareceram voando numa asa maluca, caraca, que bagulho doido, cara. Não tem nada a ver, né? E uma das coisas que você falou agora, a gente tava falando aí do Coruja e você falou do Pitipédia lá, o Pitipédia revelou que a Espectral tá presa, né? Ela participou ela mascarada, ela foi tentar fazer alguma coisa ali e foi presa, né? E até o atual momento ela ainda tá presa. Ela foi presa em uma operação ao lado do Coruja, né? Em 95. Isso mesmo. Foi em 95, ela pode estar presa ainda. Isso, então, cara, já estão deixando explicado aí quando ela apareceu, por que ela vai aparecer e como vai aparecer. E outra coisa, né? Ela largou o nome Espectral, assumiu o nome do Blake, que é o pai dela, que era o comediante. Isso. E ela agora se chama A Comediante, né? Ela assumiu aí toda... muito top isso, cara. Toda a parte do pai dela, ela assumiu, cara. Apesar de ela ser filha de um negócio ruim, né? Ela nasceu do estupro, né? Pois é, exatamente, isso que eu ia falar. Entendeu? E cara, voltando para um lance aqui, que eu confesso que eu nem me toquei, deixei passar em branco no episódio anterior, e na hora que, nesse episódio aconteceu uma parada que eu fiquei... Caraca, é mesmo, cara. Que no episódio anterior, quando o Ozymandias está lá com os dois empregados dele lá, e ele fala que escreveu uma peça nova, ele fala que o nome da peça é The Watchman's Son, né? O filho do relojoeiro. Aí, Watchmaker, uma coisa assim que ele fala, né? Acho que não é Watchman, não, é Watchmaker, uma coisa assim. Eu me toquei, eu falei, caraca, o filho do relojoeiro é o Dr. Manhattan, cara. É o Dr. Manhattan.
Eu tinha esquecido desse detalhe. Nesse episódio, quando foi mostrar eles encenando a peça, quando começou, eu fiquei... Caraca, isso aí, eles estão refazendo O surgimento o acidente. O acidente que surgiu o Dr. Manhattan e tal. Aí, cara, na hora que o cara começou a pegar fogo de verdade... Cara, que eu fiquei... absurdo. Caraca, eu falei, que isso, maluco? Daqui a pouco, quando veio um outro cara, quando tirou a máscara, era ele. E daqui a pouco todos os outros tiraram os capuzes, eram clones, são clones. São clones, né? E quando a gente tava comentando, acho que a gente comentou no último episódio que parecia que os caras eram tipo uns robôs, né? Aham. Me deu essa impressão, fiquei assim, e agora não, dá pra ver que ele é clone mesmo, né? Se fosse robô, já teria mostrado a carcaça robótica do bicho, alguma coisa do gênero. Não, é clone mesmo. Isso. Eles são clone mesmo. E nessa cena no final lá da peça lá, né? O cara fala, nada nunca termina, né? O Nada nunca Dias. termina de verdade. Puta, que foda. E, cara, isso tem muito a ver com, tipo assim, ele tá usando clones. Ou morreu, ele usa outro. E pode ficar fazendo um ciclo com aquela peça que ele tá fazendo. Cara, o que tá inventando com isso, cara? Caralho. Aparece, e a peça mostra na cara dura o pinto azul. Exatamente. Igual a HQ. Cara, né? Os caras são muito paga-pau da HQ. Tá bom, nesse sentido tá muito bom, cara. Muito bom. E até um parênteses aqui que eu não tinha reparado no primeiro episódio, nesse agora eu reparei. O carinha lá, que morreu queimado, é o ator que fez o Ichabod Crane na série do Cavaleiro Sem Cabeça. Não sei se você assistiu essa série. Não. Eu assisti essa... Pô, me amarrava nessa série. Essa série é muito maneirinha, cara. Muito legal. Essa é bem divertida. E ele fazia o Crane, né? Que no filme foi interpretado pelo Johnny Depp. Uhum. Ele é muito bom, esse cara. Ele é muito carismático, entendeu? Aí nesse episódio que eu reparei que era ele. Olha só. Eu tô achando, cara, que esse cara, primeiro que esse cara, o Jeremy Irons, eu tô começando a achar que ele não é o Adrian Veidt, cara. Eu tô achando que tem alguma pegada aí, cara. Tem alguma surpresa. Será, cara? Porque eles não falam o nome do cara. O Adrian Veidt, cara, aquela loucura dele ali não é do personagem original. Sei lá, vai ter que explicar muito bem como que ele chegou nesse nível de retardadice. O que passou nesses 30 anos, né? Cara, assim, ele tá com clones ali. Também. Né? Então, ele tá cagando pros clones. Uhum. Morreu um ali, ele faz outro e acabou. Agora, tipo assim, os clones são o quê? Foi ele que criou, foi ele que fez, né? O que ele tá planejando com isso? Que ele tá matando clone, vem outro, ele tá matando, vem outro. Alguma parada ele tá planejando. Tem alguma coisa estranha nisso, né? Não é gratuito isso, com certeza. Ele tá armando alguma. Daí que nem eu tava falando, né? Que eu tô achando que talvez ele possa não ser o Veidt, né? Eu tô achando que talvez ele possa ter aí uma surpresa e não ser. Daí eu peguei, eu tô viajando na maionese aqui pra gente fazer teoria, né, cara? Que é o que a gente não tá aqui pra outra coisa senão zoar, né? Então, olha só, o que o vô da Angela fala pra Angela, né? Quando a Angela pergunta quem que ele é. Você lembra lá aquela brincadeirinha que ele faz com ela? Ele fala que ele é o Will, ele fala que é o Dr. Manhattan. Aí depois ele fala que é o Dr. Manhattan. E daí o argumento dele é válido. Quando ela fala que o Dr. Manhattan não pode assumir forma humana. Então, aí é que tá. E se esse Adrian Veidt, o Jeremy Irons, é o Dr. Manhattan em forma humana? Pô, é uma hipótese também. Entendeu? Porque, tipo assim, o que ele falou, né? Pô, um cara que ele pode ficar gigante, um cara que ele pode se multiplicar, um cara que é praticamente onipresente, onisciente, tem poder de desintegrar uma pessoa, tal. Ele não ia poder assumir uma forma humana? Exato, cara. É isso que eu tô pensando, porque aquilo ali não pode ter sido tão gratuito, cara. Aquilo ali não pode ter sido simplesmente assim, é gratuito isso aqui. Foi muito... Foi muito... E depois eles falam isso de novo lá, a Angela com o marido dela. Isso, cara. Então, pra mim, foi muito... Cara, não pode ser gratuito. Assim, tem que ter alguma relação, sabe? Tem que ter alguma coisa que a gente não tá percebendo nisso aí. Porque o que o Will sabe sobre tudo isso, e o que tem a ver com esse Adrian Veidt que a gente tá vendo, o que tem a ver o Adrian tá nessa loucura e tá revivendo toda a vida do Dr. Manhattan. Daí, o que eu pensei? Esse reviver a vida do Dr. Manhattan... lembra como que é contada a história do Dr. Manhattan na HQ?
é contada através de flashback, certo? Que é ele recontando, no primeiro dia isso, no segundo dia aquilo, que não sei o quê. Ele tá revivendo toda a questão da vida do Dr. Manhattan, né? Do John. Da mesma forma que uma HQ, de certa forma, fez isso, né? A HQ, assim, de certa forma, tem um pouquinho disso, na hora que conta a história dele. O cara tá recontando a história do John, mas ele é o Adrian Veidt. Cara, assim, sabe, tem muita coisa ali, cara, que dá pra juntar e eu acho que a gente não tá vendo tudo, cara. Pois é. Não, e isso é muito da HQ também, né? Porque a HQ, né, as edições, ela vai jogando muitas coisas assim e tu fica boiando lá na frente que as coisas começam a se encaixar, né? Tem muito disso também, e a série tá seguindo isso à risca certinho. E tu falou do lance de estar revivendo e tudo mais. No episódio anterior, a gente até comentou que a HQ tinha um lance do pirata lá, como é que é o nome? Meu Deus. Do Cargueiro Negro. Isso, Cargueiro Negro, né, que é uma história paralela, que é uma HQ e tudo mais. E a gente comentou aqui sobre essa série do American History, né? Hero, né? American Hero. E foi, será que vai ter? Será que não vai ter? Tal, porque a gente viu alguma chamadinha comercial, aquela parada e tal. E agora a gente teve um episódio, né, passando pra gente ver, né, como é que é. Né? Isso também já. Que tu achou? Também já matou uma teoria, né? Que tava uma galera achando que o Will era o Justiça Encapuzada, né? Porque, as datas batia e tal, o cara provavelmente ia ter alguma relação. Eu acho que é, cara. Você ainda acha que é? Mas o Justiça Encapuzada é branco? Então, ele é branco na série. Na série que passa pras pessoas assistirem. Verdade. Entendeu? Ali ele apareceu. Ali é uma adaptação feita pra atualidade na série. Por exemplo, o marido da Angela e o garotinho lá pararam pra assistir. No primeiro episódio passou comercial, dirigível tinha painel, outdoor, sei lá, falando sobre isso. E agora mostrou um trecho da série e tal. E na série é um ator branco que interpreta ele. Mas eu acho que o Will é o Justiça Encapuzado, né? Isso. Porque que acontece? O nome dele, no original, era Brother Knight, não era? E o nome da Angela, na original, é Sister Knight. Coincidência? Acho que não! Entendeu? Olha. Pô, ela é neta dele. Né? Entendeu? E detalhe, ele enforcou o cara lá. Ele diz que enforcou o cara, né? O nó da forca lá em cima, se tu ver a cena de novo, é bem parecido com o nó que ele usa no uniforme dele lá no uniforme antigo. O uniforme antigo dele também remete bastante a Ku Klux Klan. Isso. Então, pode ser que ele seja o Justiça Encapuzado no original lá, do Minuteman lá, da época da década de 30, década de 40, que bate com a idade dele. Falando, rapaz, esse episódio foi bom, cara, Não, eu não achei o episódio ruim, cara. Eu achei o episódio legal. Eu achei o episódio legal. Ele não foi do nível do primeiro. Isso. Mas assim, o primeiro é aquela coisa, né? A gente já falou, serve pra provar que a gente tá vendo o Watchmen. Né? Agora, depois vai vir outras coisas. Então tem que ter calma. Eu tô tranquilo. Eu tô confiante. Tem que ter calma. Em breve a gente vai ver as coisas acontecendo. Então deixa rolar. Exatamente. Tá maneiro, cara. Eu curti. E esse final do episódio com as paradas que eu fiquei uau, né? Foi na hora do Ozymandias lá com os clones dele. No final, quando acabou, eu vi vários, eu fiquei, meu Deus do céu, o que esse cara tá aprontando, cara? Tá? E no final, quando a Angela foi levar o cara preso, né, e veio uma nave lá, um imã gigante, puxou, levou o carro, com tudo, eu fiquei, caraca, cara, maluco! Muito louco, cara, muito louco aquilo ali, cara. E agora, quem tá ajudando esse cara? Será que é o Coruja? Então, na realidade eu acho que não, cara. Eu acho que ele tem alguma coisa a ver com esse Adrian Veidt, cara. Seria muito óbvio, né? Eu acho que ele tem alguma coisa a ver com esse Adrian Veidt, cara, malucão aí, cara. Eu acho que tem alguma coisa ali, cara. A gente só vai descobrir no final. Ou a gente pode acertar tudo aqui, mas a gente só vai saber se a gente tá certo no final também. Isso é verdade, Então fechou. Até a próxima semana, então. Até. Valeu, galera. Tchau, tchau.